estar aqui com vocês. Eu venho aqui para poder estar passando a limpo o Cruzeiro. Vamos trazer tudo de novidade. Está surgindo muita mentirada com esse que é o Sérgio, empresário que é o Sérgio. Como é que é esse negócio? Áudio do Regis Campo, pronunciamento de outro patrocinador. Então vamos passar essa história toda limpa, tudo agora aqui para vocês. Qual empresário que quer o Sérgio Santos Rodrigues? Qual empresário que não quer o Sérgio Santos Rodrigues? Vai se resolver isso? Vai continuar desse jeito? Jogadores vão voltar a treinar. Essa já é a ótima notícia que eu trago para vocês. Então vamos passar a limpo o Cruzeiro, sem mais delongas, com as novidades celestes, os bastidores do Cruzeiro. Gente, é muita novidade. Preste muita atenção, não vai perder. Jogadores do Cruzeiro estão de volta aos treinos. Boa noite. Fala, João. Boa noite. Boa noite para os amigos ligados aqui dentro do programa Bastidores. Mais cedo, na turma do bate-bola com o João Vitor Cirilo, eu trouxe a informação que os jogadores tinham definido entre eles a volta aos treinos e que se pronunciariam nas redes sociais. Dito e feito, os jogadores se manifestaram e a volta aos treinos acontece na manhã deste domingo, na Toca da Raposa 2. Em cima daquilo que a gente já tinha apurado, que os atletas não ficaram satisfeitos com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas que voltariam. Primeiro, para cumprir o que eles têm com a instituição, respeito, para não deixar o time na mão, a torcida e também ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem comprado a briga desses jogadores aqui no Cruzeiro. Então, foi um pronunciamento até forte, com críticas, mais uma vez, ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. Vamos trazer aqui, abre aspas, na transparência e respeito que temos ao torcedor, comunicamos que voltaremos aos treinos no domingo, dia 17. Na nossa reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, nada ficou resolvido, mas o mesmo se comprometeu e pronunciou que terá uma reunião segunda-feira com empresários cruzeirenses para tratar dos atrasos salariais. Aguardaremos a resolução e não somente promessas. Temos hombridade e profissionalismo e, diante da preocupação em não prejudicar essa instituição, voltaremos aos treinos. Porém, não deixaremos de cobrar nossos direitos e continuaremos sendo voz dos mais afetados. Nossos queridos colaboradores da Toca 1 e da Toca 2, que saem de suas casas todos os dias para honrar seu compromisso com o clube. E na esperança que a atual gestão tenha a mesma atitude. Fica nosso compromisso em relatar à Nação Azul todos os atos da atual gestão, mas queremos a resolução dos atrasos salariais imediatamente. Contamos com o apoio da grandiosa Nação Azul, vocês engrandecem essa história vitoriosa do Cruzeiro Esporte Clube. Fecha aspas, o pronunciamento então dos atletas e a volta acontecendo na manhã de domingo, na Toca da Raposa 2. João. Olha só, Samuel, primeiro que é uma boa notícia a volta aos treinos, mas em nada a volta aos treinos dos jogadores tem a ver com a relação com a diretoria do Cruzeiro atual. A situação está muito ruim e muito quente nos bastidores do Cruzeiro e eu vou contar aqui um pouco do que é nos últimos dias, do que está acontecendo. São a partir de aqui. Muitas mentiras que eu vi por aí noticiadas vão cair por terra e vamos aí deixar o seu like para dar crédito aí para o canal que trabalha com a verdade. O presidente do Cruzeiro estava em Portugal, todo mundo sabe disso, todo mundo acompanhou isso. No mesmo evento em que ele palestrou, também estava o Alexandre Matos, que foi diretor de futebol do Cruzeiro, do Atlético do América. E de férias em Portugal estava o Pedro Lourenço, grande patrocinador do Cruzeiro, apoiador do Cruzeiro, dos supermercados BH. O Pedro estava de férias com a família, esposa, filhos, não estava lá para tratar de futebol. Mas ele, Pedro, tem uma relação muito próxima com o Alexandre Matos e tem trabalhado na perspectiva de tentar trazer o Alexandre Matos de volta ao Cruzeiro no próximo ano. O Sérgio Santos Rodrigues procurou o Pedrinho em Portugal. O Pedro Lourenço, pelo que pude apurar, meio que foi cercado pelo Sérgio no hotel onde ele estava hospedado. O Pedro recebeu, conversou com ele, trocaram ideias a respeito do Cruzeiro e o Pedro colocou, pelo que apurei, de maneira muito clara para o Sérgio
que os investidores do Cruzeiro não topam colocar dinheiro no Cruzeiro com o atual modelo de gestão. A versão que apurei com o Pedrinho é diferente da versão colocada pelo Regis Campos. O Regis, que é uma figura porque eu tenho nome e respeito também, ele soltou um áudio hoje dizendo que uma coisa é o apoio de investidores, outra coisa é a permanência ou não do Sérgio. O Regis Campos defende a permanência do Sérgio, mas outros que estão tentando ajudar o Cruzeiro não têm a mesma visão que ele. Pelo que pude apurar, tem 4 cruzeirenses de alto nível, pessoas bem resolvidas financeiramente, se organizando para tentar, de alguma maneira, ajudar o Cruzeiro. Na segunda-feira, 5 horas da tarde, vai haver uma reunião, está marcada uma reunião, do Pedrinho dos Supermercados BH, do Regis Campos, da Encamp, do Paulo, do Banco Bom Sucesso, e do Aquiles Diniz. Eles estão marcados de conversar na segunda-feira. Há uma divisão nesse grupo. Há alguns, como o Regis, que defendem que o Sérgio continue presidente do Cruzeiro e que a SAF assuma o futebol do Cruzeiro, e outros que não querem ajudar. Olha aqui, pessoal, olha só que legal. Esse aqui é o nosso... Tá vendo, né, pessoal? Então vamos deixando o seu like, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos ver, apurar tudo que está do cabuloso. E que querem a mudança da diretoria do Cruzeiro. Querem que seja chamada uma reunião do Conselho Emergencial e seja discutida a situação jurídica e burocrática do Cruzeiro. Há um agravante nessa situação e que é o que preocupa esses cruzeirenses que pensam em ajudar o clube. O Cruzeiro não tem nenhum real de previsão orçamentária até 31 de dezembro. O Cruzeiro terá, daqui até 31 de dezembro, os tipos de receita. Não tem nenhuma outra receita prevista de patrocínio, de cota de TV, de absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. O Cruzeiro vai pagar a folha de outubro, de novembro, de dezembro, 13º, e tem as folhas para trás. Qual é a preocupação desse grupo de cruzeirenses que se articula para tentar ajudar o Cruzeiro? Não é apenas com o resultado em campo, com a greve, com a paralisação dos jogadores. A preocupação é também que haja uma denúncia na CBF, na FIFA, e que o Cruzeiro, por não estar pagando salários, seja punido com regras de fair play e que, dentro do campo, corra o risco de cair, porque os jogadores estão sem receber, e isso gera uma instabilidade em qualquer elenco, todo tipo de dificuldade. E, do outro lado, ainda tem a possibilidade de qualquer tipo de punição, que seria ainda mais grave, ainda mais danosa para o Cruzeiro. Muitas conversas têm acontecido nas últimas horas, muitas conversas têm acontecido no final de semana, muitas conversas, pessoas que são a favor da permanência do Sérgio como uma transição até que seja feita a SAF, e pessoas que querem ajudar. Que pude apurar, o Pedrinho, ele topa ajudar o Cruzeiro, mas ainda não colocou o nome à disposição para ser presidente do Cruzeiro. Mas topa ajudar, mas não ajudaria no atual modelo. Segundo apurei, nos últimos dias o Pedrinho teria feito mais um aporte de 3 milhões de reais para ajudar o Cruzeiro. Mas que um dos motivos da greve dos jogadores foi porque, mesmo com esse aporte que teria sido feito, parte da questão de regularização de folha não teria sido feita no Cruzeiro, e isso estaria deixando a situação mais complicada e o ambiente interno mais complicado. Pedrinho teria ajudado há cerca de 2, 3 meses com 8 milhões de reais e teria ajudado, segundo apurei, com mais 3 milhões de reais. E que esse dinheiro não teria sido integralmente utilizado para o pagamento de folhas, para o pagamento dos atrasos, e que isso teria acabado estourando nessa greve dos jogadores do Cruzeiro. Não vou nem usar o termo greve, nessa paralisação dos jogadores do Cruzeiro. Apurei também o Fábio, goleiro do Cruzeiro,
teria pedido ao Pedrinho para que o Pedrinho visitasse a Toca da Raposa no início da semana e que a volta dos jogadores do Cruzeiro aos treinos teria partido de um pedido do Luxemburgo e do Pedrinho aos jogadores, e que, contando com a credibilidade do Pedrinho, o Fábio teria assumido o compromisso de voltar aos treinos até que pudesse conversar com a diretoria do Cruzeiro. Pedrinho já teria dito para o Sérgio que sozinho não dá conta, já teria dito para esse grupo de cruzeirenses que sozinho não dá conta. Eles teriam que reunir um grupo de mais pessoas para que essas pessoas pudessem ajudar o Cruzeiro. Um bota 1 milhão daqui, outro 2 dali, outro 5 acolá, para tentar formar um bolo financeiro para pagar os salários ligados ao futebol, pelo menos para tentar fechar essa Série B do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro permanecendo na Série B. E aí, tudo certo, entra a questão que citei no início do Alexandre Matos, que teria apresentado à diretoria do Cruzeiro, tanto ao Sérgio Santos Rodrigues quanto ao Pedrinho. Pedrinho não é diretor do Cruzeiro, mas é quem ajuda, é quem bota a mão no bolso, é quem segura a onda. O que ele precisaria para ficar no ano que vem para assumir o Cruzeiro. Teria colocado uma condição de um contrato de 2 anos, que aí ele assumiria numa situação difícil, que é uma Série B, mas também estaria no Cruzeiro, no que ele acredita ser possível fazer para uma Série A. Pediu garantia de salários em dia durante toda a temporada e um orçamento para fazer futebol de base mais profissional de aproximadamente 7 milhões de reais mês. Então o Cruzeiro precisaria viabilizar cerca de 100 milhões de reais para o ano que vem, segundo uma análise do Alexandre Matos, para ter um time competitivo em condições de lutar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não creio que haja um cruzeirense no momento com a disposição de botar esse dinheiro todo. O Pedrinho já disse que não tem condições e que não colocará esse dinheiro todo. E a ideia é tentar juntar um grupo de cruzeirenses para ver o que é possível. Primeiro, para que não caia nem no campo e nem no tapetão numa punição para a Série C. Depois, para tentar resolver como fica a gestão do Cruzeiro até que a tal da SAF saia. E, em terceiro lugar, para ver como ficaria a gestão do Cruzeiro para o ano que vem e quem, de fato, toparia botar dinheiro para ver se o Cruzeiro tem uma temporada em que, pelo menos, consiga pagar a folha, ter um diretor de futebol decente e fazer um planejamento para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, 5 horas da tarde, estarão sentados esses cruzeirenses, pessoas de boa condição financeira, para ver o que cada um consegue. Agora, certo é, só o Pedrinho colocando, ele não está disposto. Se outros quiserem ajudar, colaborar, participar junto, ele teria condição de participar de um rateio, até mesmo de uma direção do Cruzeiro, mas não nos moldes atuais. E a discussão é, alguns que defendem a permanência do Sérgio, como o Regis Campos, e outros que acreditam que o melhor seria chamar uma reunião do Conselho de Emergência e tentar construir uma outra solução para o Cruzeiro. E alguns desses, inclusive, que estão na reunião, disseram que, se o Sérgio continuar, não colocam dinheiro no Cruzeiro. Se ele sair, podem ajudar de alguma maneira. Não são todos que querem a saída do Sérgio, mas também não são todos que topam ajudar com a permanência do Sérgio. O Cruzeiro vai ter que construir um caminho para isso no final de semana. Vamos torcer para que haja bom senso, né, e que tenha desapego, humildade das pessoas, e que o Cruzeiro fique em primeiro lugar. Um clube que não tem R$1 de receita prevista, garantida, fixa até o final do ano, e que já deve algumas folhas. Tem gente que fala em 6, tem gente que fala em 5, tem gente que fala em 4. E ainda tem mais 4, pelo menos, para pagar até o final do ano. A situação, de fato, é muito complicada. E como quem está na direção do Cruzeiro não está conseguindo viabilizar, quem está de fora tem que tentar ajudar e quem está de dentro tem que ter humildade de reconhecer que não deu conta de resolver o problema financeiro do Cruzeiro. Ô, Edu Panzi, o que você acha disso tudo? Ô, João, eu vou ser muito sucinto. Eu tenho até uma pergunta para deixar no ar. Primeiro, eu acho que se há uma divisão, alguns querem a permanência do Sérgio e outros condicionam a saída dele, eu acho que tem que chegar num senso, numa maioria, e o que a maioria pensar tem que ser feito. É o que você acabou de falar.
em primeiro lugar, o Cruzeiro, depois a nossa vontade. Se a maioria pensa que o Sérgio ficando é melhor, que ele fique e ajudem. Se a maioria pensa que ele saindo é melhor, que ele saia e ajudem. E que ele siga ajudando também de outra maneira. E uma perguntinha que eu deixo no ar e que pode ser muito importante. Você falou em Alexandre Matos, a gente tem dito da permanência da comissão técnica, mas ao mesmo tempo... Tá aí, né? O negócio não é fácil, não. Não é só trazer, né, gente? O Cruzeiro não tem dinheiro, né? Então, complica. A Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Vamos imaginar que o Sheik Mohammed queira investir no Cruzeiro, pegar os 49%, ser o dono do futebol do Cruzeiro. Como que o Cruzeiro vai contratar Alexandre Matos, renovar com a comissão técnica, se lá em dezembro o Sheik Mohammed e sua equipe podem chegar aqui e falar: eu não quero essa comissão técnica e eu não quero esse diretor de futebol. Eu quero. Isso tem que ser pensado também. Como planejar 2022 se o clube pode se transformar em SAF e aí quem assumir é que vai mandar no futebol? Eu deixo essa pergunta no ar, que eu acho que isso é muito importante também para que tudo o que seja feito agora não seja desmanchado ali na frente, João. Acho que é muito válida a sua observação, Edu, mas queria destacar 2 pontos. Acho que se aparecer um Sheik no Cruzeiro, esse seria o menor dos problemas, né? Porque pelo menos teria dinheiro para pagar e para resolver, né? Seria o menor dos problemas. E segundo, acho que tudo parte também de um bom senso. Olha, estamos te contratando, estamos acertando com você aqui. Se virar uma SAF, vida que segue, vai ter que sentar com a SAF e negociar, até porque ninguém vai querer ficar num lugar também onde não tem condições de trabalhar, né? Então, acho que o primeiro problema do Cruzeiro, e aí esses investidores, esses cruzeirenses, não vou nem dizer que são investidores, porque tem gente como o Pedrinho que de fato investe, tem gente que não investe, mas que participa, e tem gente que quer investir. No momento, todo mundo é bem-vindo, porque o Cruzeiro precisa de muita ajuda. O mais importante é o que eles estão pensando de cabeça fria. Como evitar um rebaixamento do Cruzeiro? Porque, gente, se continuar do jeito que está, ou cai dentro do campo, porque não vão jogar e não vão querer jogar, ou cai com punições. Então, esse é o primeiro problema a ser resolvido no Cruzeiro. Estão cobertos de razão aqueles que estão preocupados com isso. Essa tem que ser a primeira preocupação do Cruzeiro. Perfeito. Aí depois pensa nos outros passos. Né? Então, acho que essa é a principal preocupação no momento. São 8h. Aí. Tudo passado a limpo, bem explicado. Você, torcedor Celeste, o que achou disso? Peço que deixe o seu like, esse canal humilde, cruzeirense igual você, igual a todos nós. Você também é fã do jogo Kleber Gladiador. Kleber Gladiador aí que esteve com a 98. E uma entrevista bacana demais. Foram feitas aí perguntas que o torcedor Celeste gostaria de ouvir. E vou trazer aqui o de mais importante. Kleber fala um pouco dele aí no Cruzeiro e o mais importante, se ele viria, quais seriam as condições, se ele foi procurado, se não foi. Te ganhou uma Libertadores, né, Kleber? Não deu, né? Fazer o quê? Pô, mas você começa, você também corneta demais, hein, Chapéu? Eu sou positivo, tem que falar. Você já começa, pera, vamos falar das coisas que ele ganhou Vamos falar das primeiro. coisas que ele ganhou primeiro, depois a gente fala isso. Pô, aí não, né, ô Kleber? Pô, mas que corneta, hein, velho? Não, tá certo, tem que falar. Não ganhamos, faz parte. O que a gente ganha, a gente fala. O que a gente não ganha, tem que ser falado também. Isso aí faz parte do futebol. Nem só de vitória vive os atletas, os clubes. Tem derrotas que ajudam também, né? Depois, talvez com esse time, com a montagem desse elenco, com a venda de jogadores desse time, foi o bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil, mais 3 vezes campeão da Copa do Brasil, enfim. É assim, a gente precisa perder também, não pode só ganhar, né? Senão, o cruzeirense já é mal acostumado porque ganha tudo. Imagina se ficar ganhando o tempo todo, né? Os caras iam chorar muito. Chora. Até hoje chora mesmo, a gente no buraco, nós estamos aí. Momento mas é uma fase, né, Kleber? Isso aí
Como você vê esse momento do Cruzeiro? Porque você vivenciou aí tão bons momentos, né, no Cruzeiro, e de repente vê... Momento de descontração aí na entrevista do Kleber, ele dá uma cutucada no rival aí. O Kleber não é brincadeira não, hein? Para quem passou no clube, quem jogou, quem viveu o Cruzeiro, vivi, muitos outros atletas, e acredito que muitos de vocês também, da imprensa, né, vive ainda na Toca, jamais imaginou uma situação dessa dentro de um clube que era exemplo para muitos outros clubes, né, de administração, de organização, de profissionalismo, né? O Cruzeiro puxou muito o clube, né, na verdade, porque os clubes via no Cruzeiro, no próprio São Paulo, no Atlético Paranaense, o exemplo de administração e tentava seguir o modelo desses clubes, né? Muitos hoje passaram, inclusive, esses clubes, né? E esses clubes que eram exemplo lá atrás, meio que estagnou, parou, uns até regrediram, né? E aí, hoje a gente vê essa dificuldade aí. Boa tarde, prazer estar falando com você, Adroaldo. Sou fã de você, cara, de você, do nosso querido Wellington Paulista, do Anselmo Marmo, que é a turma que gosta, que faz muita raiva no pessoal do outro lado, e bicho, isso é bom demais. Velho. É ótimo. Você tá, o Raniel também entrou com essa lista ontem. Ô, Kleber, eu queria saber de você o seguinte: chegou a ter alguma conversa, porque o torcedor do Cruzeiro nas redes sociais, assim, o Cruzeiro foi para a Série B e tudo, e começou uma movimentação muito grande. Surgiu o nome do Kleber, gladiador, pode voltar, não pode. Houve alguma conversa? Houve alguma procura do Cruzeiro ou do seu empresário? Enfim, chegou a haver alguma coisa? Se houve, por que não deu certo? Não houve, não teve nenhuma conversa. Muito boato, às vezes, né? Sempre teve boatos no futebol, a gente vê, às vezes, muita especulação, mas não teve nada de concreto, não teve procura de ninguém, e seguimos aqui, o Cruzeiro segue aí com o elenco, eu sigo aqui trabalhando também, enfim, mas não teve nada. Mas na época, se tivesse havido, teria alguma possibilidade por parte do Kleber, por exemplo? Ainda... Você ouviu bem a pergunta, né? Deu para ouvir aí, né? Deu para ouvir, desculpa. Não, tudo acontece. Você teria essa intenção? Então, eu já falei sobre isso, assim, o Cruzeiro é um clube que eu tenho um carinho muito, muito grande, todo mundo sabe disso, e eu já dei uma entrevista falando sobre isso, que eu acho que eu jamais falaria não para o Cruzeiro para qualquer situação, entendeu? Eu gosto muito do clube, todo mundo sabe que a minha família, né, todos são de Belo Horizonte, meu filho é cruzeirense, esposa, enfim, a família toda é de BH, a gente tem um carinho muito grande pela cidade, pelo clube, então dificilmente eu falaria não, assim, lógico que pesa muita coisa, né, hoje a gente está bem adaptado aqui, são 3 anos aqui, meus filhos gostam bastante daqui também, né, amizades que fizeram, enfim. Mas realmente iria mexer muito comigo essa possibilidade de voltar. Mas tudo é um negócio, é conversado, não é uma coisa tão simples assim, né? Não é coisa bem simples assim. O cara já está adaptado em outro país, em outro clube, né? Então, às vezes o torcedor se ilude muito, pensando que é só buscar o cara, trazer, ele vestir a camisa celeste novamente e brilhar. E você tem que ver o seguinte também. Tem que ver o tanto de anos que ele já passou aqui, qual a idade que ele está, qual a situação física que ele está, que o Kleber é um jogador mais de raça. Ele já se chama aí Kleber gladiador, não é à toa, né, torcedor celeste? Porque ele é um lutador mesmo, ele briga com o zagueiro ali, usa muito corpo, apesar de ser mais baixinho, mas ele é fortinho ali, troncudo, então, e muito guerreiro, muito lutador, um cara que voa na bola de carrinho, do jeito que vem, tem inclusive gol aí, um gol que ele fez contra as Frangas aí, que houve um rebote, ele pulou ali de carrinho, não sei se foi um passe do Wagner, um rebote que o Wagner tentou infiltrar ele ali dentro da área. E o mais top do Kleber Gladiador, que todo torcedor celeste
curte, não esquece, porque ele é tipo ali o que o Paulinho McLaren, o cara já conquista geral, entendeu? Bateu as asinhas ali, comemorou. Então, isso aí não é qualquer atacante que faz. E os que faz, conquista o torcedor para frente. E o Kleber mora no coração. Que ele não ficou mais tempo, senão ele teria história aí de mais conquistas, apesar do Mineiro aí, poderia ter conquistado coisas maiores, mas esquentou a cabeça para sair. Na época ele só falava em sair, infelizmente acabou saindo, mas o Cruzeiro queria que ele ficasse. Na verdade, o torcedor celeste faltou contornar a situação, os dirigentes da época, e deixar o Kleber quietinho, Cruzeirão cabuloso, fazer parte da história celeste, mas só dele na franga ali já valeu demais. E todos os gols que ele marcava ali, a maioria era na raça. E o torcedor celeste gosta de jogador que tem raça e defende esse manto com suor e sangue. Então, torcedor celeste, peço você mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para os próximos vídeos. Espero ter tirado a limpa aí toda a situação celeste, crítica do momento. Esperamos que venha aí a solução na segunda-feira, que a maioria do pessoal entre em um consenso e o que a maioria decidir que siga para frente e se una um aos outros e não saia fora dos planos, que esses empresários se unam. Se fazer uma votação, a maioria votar a favor que Sérgio continue, principalmente por causa da SAF, que vai precisar dessa SAF para frente, talvez se ele sair ainda dá uma retrocedida nisso daí, que ele siga. Mas se a maioria decidir que ele saia e que alguém também pegue e tome conta, o Cruzeiro não fica Deus dará, né? Fica aí abandonado sem ninguém tomar conta. Todo mundo já sabe que ele já falou milhares de vezes que a hora que o Pedrinho quiser assumir, ele entrega para ele. O Pedrinho já falou que não tem condições, porque já tem as suas redes de supermercado, já é muita coisa que ele pesa lá, ele ajuda como ele pode, mas ajudar tomando conta, ele talvez não conseguiria ajudar como o Cruzeiro precisa, e por isso não toma a frente. Então, desde já, peço novamente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para os próximos vídeos. Compartilhe também, assim, o grupo cruzeirense que você tem aí, amigos cruzeirenses, passa para eles aí. Eu gravei uma música do Cruzeiro, já falei aqui várias vezes no canal, vou estar lançando brevemente. Tenho o apoio de amigos para poder gravar, eu não tenho condições de pagar, né? Pessoa assalariada com 4 filhos é meio que complicado, mas a gente vai seguindo aí honestamente. E a ajuda que a gente pede do torcedor celeste aí, que vai deixando nosso like e ajudando a gente a crescer nessa plataforma. O que a gente quer é só levar informações e também deixar o nosso carinho a todo torcedor celeste que está tão sofrido. Que o choro do torcedor celeste pode até durar uma noite, mas essa alegria certamente virá mais cedo. Desde já, muito obrigado pelo carinho a todos que estiveram aqui comigo ao vivo, quem vai estar assistindo depois.